sua vida, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar o seu coração aquilo que do Senhor temos recebido. Sabemos que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor está enviando. E nós cremos que assim será na sua vida, através desta palavra também. Amém? Título da nossa mensagem: ande com as duas pernas e alcance maiores resultados. Amém? Mas como assim andar com as duas pernas? É o que nós vamos entender aqui pela palavra. Então quer dizer que aquela pessoa que por algum motivo teve ali que ser tirada uma das pernas, uma dos pés, quer dizer que esse tipo de pessoa não pode alcançar o maior resultado? Não é isso que nós vamos tratar. O significado é espiritual, amém? Não tem nada a ver com isso, porque muitas pessoas que tiveram esse tipo de perda na sua vida estão aí com grandes conquistas, com grandes realizações, projetos. Então, nada impede a pessoa que quer alcançar um objetivo de alcançar, se não dá de uma maneira, mas dá de outra, quando a pessoa é determinada. Amém? Mas aqui o sentido é espiritual. Andar com as duas pernas significa, para nós, dentro do contexto que vamos estudar, significa confiar na parte de Deus e, segundo, fazer a nossa parte no processo de alcançar a bênção de Deus. Amém? Então existe a parte de Deus, mas existe também a nossa parte. E é isso que nós vamos tratar no nome de Cristo. Amém? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, as Escrituras Sagradas dizem assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Meus amigos, Deus, ele envia a palavra dele ao nosso coração com um objetivo: operar a obra de salvação na nossa vida. Deus, ele envia da sua palavra com a intenção de cuidar de nós, de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, mas também da nossa vida terrena. Deus, ele quer cuidar, ele quer ser o nosso Deus, ele quer ser o nosso pastor, ele quer ser o nosso Salvador. Porém, ele respeita a nossa decisão, a decisão de cada pessoa. Nem todos vão aceitar ele, a palavra dele, como Deus nas suas vidas. Nem todos irão crer na pregação do Evangelho, mas aqueles que crerem, que o receberem, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros da bênção que Deus tem a oferecer, tanto para essa vida quanto para a eternidade. Amém? E aqui diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então a palavra que Deus envia, ela vem para gerar algo novo na nossa vida, mas muito mais do que isso, ela vem para nos fazer novas criaturas. Nós que nascemos no pecado, que por muitas das vezes crescemos aprendendo com o erro e passamos a viver de uma maneira errada, longe de Deus, nós, ao recebermos a palavra no nosso coração, revelada da parte de Deus ao nosso coração, nós recebemos ali a operação do Senhor, gerando em nós um novo ser, fazendo-nos ser uma nova criatura. Então isso é um processo no qual o Espírito de Deus trabalha dentro de nós através da palavra que Deus vai enviando na nossa vida.
Amém? Mas nem todos irão aceitar, como já falamos, essa palavra. Consequentemente, nem todos darão condições de Deus fazer a parte dele. Por que muitas pessoas, irmãos, não estão caminhando com essa perna de ter Deus fazendo a parte dele? Porque muitas pessoas não estão fazendo a sua parte dentro desse contexto. A nossa parte é aceitar a palavra que Deus envia, é aceitar aquilo que Deus está tratando conosco através das Escrituras. É quando nós vamos à igreja, nós ouvimos a pregação, e dentro da pregação tem, vamos dizer assim, assuntos, né, que chamam a nossa atenção, que saltam ao nosso coração, que nós entendemos com muita clareza e nós sabemos que foi para nós, é Deus falando conosco. Então, quando nós aceitamos o que Deus está falando, seja na igreja, seja assistindo uma programação, seja lendo a Bíblia, né, aquilo que o Espírito de Deus ele fala ao nosso coração, então nós damos condições de Deus fazer a parte dele. Mas se a pessoa ela não aceita a palavra, não tem como Deus gerar uma nova criatura nela e nem fazer coisas novas na vida dela. Em outras palavras, nós ficamos limitados. Por quê? Porque não deixamos, não damos condições de Deus fazer a parte dele. Então, ao não aceitar a palavra, nós estamos barrando a ação, o agir de Deus em nosso favor, que ele gostaria de realizar, porém não pode, por respeito à nossa decisão. Amigos, vamos aprender. Deus, ele tem a parte dele, ele quer fazer a parte dele, mas ele depende que nós façamos a nossa parte, que é aceitar a palavra, aceitar aquilo que ele fala conosco, né? Assumir para nós, em nome de Jesus, seja uma palavra de motivação ou uma palavra de correção, mas sendo vinda de Deus, nós devemos aceitar, porque aceitando, nós estaremos dando condições de Deus fazer muito mais em nosso favor, gerar coisas novas na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Lá no livro de Isaías, no capítulo, ainda falando sobre isso, capítulo 66, o versículo é o 9, Isaías 66, no versículo 9, diz assim, ó: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus? Amém? Quer dizer, Deus começaria uma coisa e pararia na metade? Deus faria algo pela metade, algo incompleto? As Escrituras Sagradas dizem que Deus ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada incompleto. O que ele faz é completo. Tanto é que Jesus disse lá na cruz, quando ele foi crucificado, um pouco antes de morrer, de entregar o Espírito ao Pai, ele disse, está consumado. Ou seja, eu fiz a vontade do Pai completamente. Não tem mais nada a fazer, porque tudo foi cumprido em nome de Jesus. Amém? Então, a mesma coisa, meus amigos, para a nossa vida. Tudo que Deus faz completo. Aquele sonho, aquele projeto que veio de Deus, que Ele colocou no nosso coração, Ele está trabalhando, Ele quer trabalhar para cumprir aquela promessa, para cumprir aquela palavra. Então, nós temos que crer, nós temos que permanecer crendo nos planos, nas promessas, os sonhos de Deus que Ele revelou ao nosso coração. Porque permanecendo na fé, nós vamos permanecer dando condições de Deus fazer a parte dele. Amém? Então, meus amigos, para nós alcançar objetivos maiores, né, resultados maiores, nós temos que dar condições de Deus fazer a parte dele, que é aceitar a palavra, crer no que Deus fala ao nosso coração e permanecer crendo. Amém? Assim, Deus vai fazer a parte dele,
no nome de Jesus. E existe a nossa parte nesse processo de conquistar coisas maiores, né? E melhores da parte de Deus, em nome de Cristo. E esse processo, para nós dar continuidade no entendimento, está lá em Provérbios, capítulo 24, no versículo 30. Diz assim, ó: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de ortigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi a instrução. Amém? Então, no 33 diz: um pouco de sono adormecendo, um pouco de encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, o texto sagrado está falando aqui, meus irmãos, acerca da nossa parte. Então, se nós queremos conquistar coisas maiores, resultados maiores na nossa vida, nós temos que fazer também a nossa parte. Aqui perdão, fugiu a palavra. O pregador, que era o Salomão, né? Ele estava dizendo ali que ele analisou, ele passou diante ali da casa, do território, daquele homem falto de entendimento, do preguiçoso, aquela pessoa que não queria nada com nada na vida. E o que aconteceu? O que ele observou? Que aquela pessoa estava ali deitada, aquela pessoa estava ali fazendo coisas que não geravam nenhum resultado, só descansando, só deitado, cruzando os braços, deixando a vida levar. E isso, o que acontecia? Ali o território dele, o pátio da casa dele estava crescendo, a grama, crescendo urtiga. Você sabe que urtiga é um tipo de planta queimadeira, que se a pessoa encostar ali, arde demais. Então, aquele homem estava deixando crescer todo tipo de coisas ruins dentro do território dele. Por quê? Por causa da preguiça, da acomodação, do comodismo, de não dar passos, que iriam gerar algo novo. Então ele estava completamente acomodado e confortável com aquela situação, sem se preocupar no amanhã, sem se preocupar com nada. E ali o pregador, Salomão, ele diz assim, ó: o que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi a instrução. Então ele estava observando e aprendendo com o erro dos outros. E o que ele tirou de conclusão, de aprendizado disso? Assim sobrevirá, no 34, a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Quer dizer, ele entendeu que essa pessoa que não se preocupa com o seu amanhã, que não faz nada, que não planta nada para colher algo novo na sua vida, ela vai acabar tendo uma colheita não boa, não desejável, mas uma colheita de miséria, de sofrimento, de prejuízo, que só vai trazer frustração e sofrimento para a vida dela. Então, quando a pessoa, meus irmãos, é acomodada, ela vamos dizer assim, ela está acomodada, ela aceita o estado que ela está vivendo e não faz nada para mudar, não faz nada para conquistar algo maior para a sua vida, sobretudo o seu crescimento espiritual. Quando a pessoa está acomodada, ela acaba vivendo essa mesma situação. Deixa as coisas ruins crescerem ao seu redor e de uma hora para outra ela acaba tendo grandes perdas, grandes sofrimento, grandes prejuízos. Então Salomão observou e aprendeu a lição, para não fazer o mesmo. Mesma coisa para nós, se nós queremos ter resultados maiores, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos, vamos dizer assim, ficar estagnado, Nós temos que continuar semeando, continuar plantando,
continuar regando, continuar cultivando aquilo que nós estamos fazendo, empreendendo. E se não estamos fazendo nada, nós temos que começar a fazer alguma coisa, construir alguma coisa para ter um resultado lá na frente, no nome de Jesus. É a sabedoria de Deus para a nossa vida. E lá em Eclesiastes vai falar também sobre a importância de semearmos continuamente aquilo que nós queremos colher. Diz assim no versículo 1 de Eclesiastes 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Diz mais: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, colherá. Diz mais: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formos ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Então essa palavra é muito forte. Fala sobre como devemos semear para podermos colher maiores resultados. Aqui fala que devemos semear continuamente, porque nós não sabemos qual é a semente que vai dar certo, qual é a que não vai dar certo. Então, quanto mais a gente semear o que nós queremos colher, mais chance nós teremos de colher o que queremos colher. Amém? Então é algo contínuo, meus irmãos. Se você quer colher uma família abençoada, tem que continuar semeando e regando esta plantação daquilo que vai fazer a sua família ser abençoada, declarando a bênção em nome de Jesus, orando, intercedendo, buscando pela sua família, praticando o amor de Deus para com a sua família. Se você quer colher um resultado maior no seu trabalho, você tem que continuar se dedicando cada vez mais naquilo que lhe foi confiado, no nome de Jesus. Se você tem um empreendimento, você tem uma empresa, você tem um sonho, tem um projeto, tem uma empresa, mas ainda está dentro do teu coração, não colocou ainda, não saiu do papel, mas você tem que se dedicar em cima daquilo que Deus colocou no teu coração. Tem que continuar semeando sementes que vão te aproximar a viver o cumprimento daquele sonho. Amém? E tudo começa de uma maneira, às vezes, pequena. O próprio Jesus, ele nasceu em Belém de Judá. Tanto é que o texto sagrado diz: e tu, Belém de Judá, de modo nenhum és a menor entre as cidades ali da região, porque em ti vai nascer aquele que vai ser pastor sobre Israel. Às vezes Deus sempre faz isso. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, as que não são, para confundir as que pensam ser alguma coisa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver direitinho sobre essa passagem. Então, não importa se é passos pequenos que você vai dar, mas comece a caminhar, comece a avançar ao encontro do cumprimento dos teus sonhos. Plante sementes que vão te aproximar do cumprimento dos sonhos de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Por quê? Porque para termos resultados maiores, precisamos caminhar com as duas pernas. Ou seja, confiar que Deus fará a parte dele. Confiar como? Aceitando a palavra e permanecendo firme naquilo que Deus tem dito. Assim nós damos condições de Deus fazer a parte dele. E a segunda perna, que nós temos que caminhar com ela também, é a nossa parte. É semear sementes que irão nos aproximar
ao cumprimento do sonho de Deus para a nossa vida. É não nos acomodar, é não cruzar os braços, é não, vamos dizer assim, sossegar, nos acomodar e deixar a vida passar, não fazer nada, não estar estagnado, não. Nós temos que semear, nós temos que plantar, nós temos que regar, nós temos que trabalhar em cima daquilo que Deus colocou no nosso coração. Claro, não de qualquer jeito, não de uma maneira totalmente descontrolada ou sem direção, sempre com a direção de Deus, sempre com a palavra, a direção do Espírito de Deus na palavra. Tudo com o coração em paz, descansado no Senhor, mas não se acomodando. Amém? Sempre avançando, prosseguindo para o alvo, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, deixamos essa reflexão no seu coração e cremos que com esse entendimento, ao aplicá-lo na sua vida, você terá resultados maiores. Mas entendamos uma coisa, nem tudo acontece de uma hora para outra. Muitas coisas que a gente conquista com Deus leva tempo, porém, esse é o momento da gente dar o primeiro passo. Amém? Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. A parte de Deus é feita quando a gente aceita a palavra que Deus dá e permanece firme nessa palavra, nas promessas de Deus. Assim Deus, ele trabalha em nosso favor, favor daqueles que nele esperam. E a nossa parte é estar ali continuamente semeando aquilo que vai nos aproximar ao cumprimento dos nossos sonhos. Em nome de Jesus. Continuar semeando aquilo que a gente quer colher. E a colheita, Deus garante, é uma lei criada por Deus desde a fundação do mundo, que toda semeadura terá uma colheita. Amém? Vamos caminhar com as duas pernas, no sentido espiritual, e vamos colher resultados maiores.